Que frio, gente. Bom dia, mulherada. Bom dia. Quem gosta de frio tá feliz, né? Quem gosta de frio tá feliz. Eu não gosto muito de frio, não. Mas eu tô feliz, assim, não como frio. Eu tive que fazer um chá hoje, não vou nem tomar água. Essa live hoje vai ser um chazinho. Que tá frio, tá um vento lá fora. Tá tenso, fui caminhar hoje. Já cheguei meio espirrando. Porque o vento tá forte. E o friozinho chegou com tudo aqui na palhocinha de meu Deus e região. Vamos chamar uma galera aqui para participar da live de hoje. Vamos chamar uma galera para participar dessa live. Quem vai estar disponível, né, para participar da live 10 horas da manhã. Mas também não tem problema, vai ser gravado, dá para assistir depois. E é isso, sobre isso. E aí, já venho lembrar que vale mandar a live de hoje, tá? Para outras coleguinhas. Para quem conhece outras manicures, outras profissionais que queiram, que gostam, né? De estar sempre se aperfeiçoando, se atualizando nas técnicas, nas coisas que estão sendo feitas sempre para melhoria profissional. E também, se você é cliente, está vendo essa live e tem uma manicure aí que de vez em quando tira uns bifinhos, né? Que ela merece aí dar uma chance para ela mesma e para as clientes aprenderem uma técnica bem boa para não machucar mais ninguém. Já compartilhei também com a tua manicure, que é hoje que vai ter aí uma grande oportunidade de ela aprender uma ótima técnica para melhorar ainda mais o trabalho dela com vocês, tá bom? Agora o chazinho tá muito quente, não sei se eu vou conseguir tomar. Tá bonzinho. Chazinho, tem umas pessoas que são muito viciadinhas em café, né? Eu não sou muito do café, mas falo que um chazinho pra mim é o que mais, é o que ganha meu coração, que me aquece, né? Que tem gente que se aquece com café, e eu é com chá. Bora lá que eu vou começar a explicar sobre o método Débora Santos. O que acontece? Essa semana a gente fez aí uma minissérie de 3 lives, tá? Pra falar um pouquinho sobre a técnica do zero bifinho. Eu expliquei sobre... Eu não abri aqui o slide sobre a programação que eu fiz essa semana, que de cabeça eu já não sei. Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Tá, vamos lá. O primeiro dia foi na terça-feira, a live. Por que a maioria das manicures desistem no começo? Então, eu abordei aí tópicos bem interessantes para ser analisados, tá? Se você perdeu, tá gravado, ali tá salvo no perfil, lá na página do Reels, tem a live completa lá para vocês assistirem. Na quarta-feira, foi uma aula ao vivo sobre a técnica zero bifinho, onde eu mostrei alguns detalhes sobre a técnica, né? A gente teve uma modelo e a gente aplicou a técnica e eu já dei dicas ao vivo ali de como que faz uma manicure, uma cutilagem sem tirar o bifinho, tá? Usei uma modelo com uma cutícula bem fininha e foi bem produtiva essa live. Também tá salva lá no Reels para vocês poderem acompanhar passo a passo dessa técnica de manicure tradicional, tá bom? E hoje eu venho trazer para vocês a última série, que é a live número 3, que é a série de o que é, né? O método Débora Santos, o que é o curso Zero Bifinho. Como que esse método pode transformar a sua profissão, tá bom? Então, vou começar aqui falando algumas coisas.
Então, gente, o que é o método Débora Santos, né? Ele é um método que eu desenvolvi baseado nas minhas experiências, tá bom? E ele é mais que uma metodologia de trabalho, ele é um resultado de mais de 10 anos de experiência na área de unhas, tá? Baseado em experiências com cliente, atendimento em diversos ambientes de trabalho, desde a domicílio até salão de beleza que eu já trabalhei, atendimentos dentro do próprio trabalho de CLT, então assim, eu já fiz atendimento em vários ambientes, tá? Então assim, uns 10 anos foram longos o meu processo, mas realmente eu vivenciei bastante coisa nessa área, tá bom? E ele foi criado com o objetivo de transformar vidas e carreiras de outras pessoas que querem também ter a sua chance de empreender, né, de virar dona do seu próprio negócio, de ficar independente financeiramente, depender só de você mesma, sem CLT, sem patrão enchendo de saco, nem nada disso. Então, ele é um guia exclusivo para manicures que desejam ir além da técnica, tá bom? Por quê? A gente vai aprender além da técnica em si, tá? Então, o método, ele engloba o método geral de cursos, né? A ideia principal é esse. E aí a gente vai ter os cursos específicos de técnicas, tá bom? Mas no método, todos os cursos práticos vai ter abordagens pertinentes à profissão, tá? Coisas que a gente precisa se atentar na hora de fazer os atendimentos, tá bom? Então, é justamente para quem quer ir além da técnica e quer alcançar excelência no atendimento e no dia a dia profissional, tá? E para quem quer esse método, né? Para quem quer indicado o método Débora Santos? É para quem quer dominar as técnicas modernas e eficientes, tá? Deseja aprender estratégias que otimizam os atendimentos e melhoram também as experiências das clientes, tá? E também que busca elevar a confiança, o profissionalismo e os resultados no mercado das unhas, tá? E aí, o que torna o método Débora Santos único no mercado de cursos para unhas? O método Débora Santos ele é a combinação de técnica e prática com insights estratégicos. Ele proporciona uma visão ampla e aplicável para a realidade do dia a dia de atendimento. Ele vai te preparar para superar os desafios, de fidelizar clientes, crescer no mercado com segurança, profissionalismo. Então, aqui está um ponto diferencial de outros cursos práticos que vocês encontram por aí, que tem de monte, mas a maioria tudo é focado em técnica apenas, e as estratégias, né, algumas dicas que são dadas, são faladas no dia do curso, mas às vezes vocês podem até esquecer. Eu falo isso porque eu sei que eu já fiz cursos e por mais que eu tinha conhecimento e experiência em manicure tradicional, quando eu procurei curso de gel, a minha apostila que eu recebia nos cursos era apenas as técnicas. Agora, as dúvidas que a gente tirava sobre foto, sobre um atendimento, sobre modelo, sobre precificação, essas coisas arada toda, era tudo só falado na hora, nada frisado com detalhes. Então, aqui tá o diferencial do método, que todos os cursos a gente vai conversar sobre esses tópicos importantes e pertinentes e também na apostila, tá bom? Essa metodologia ela é testada e aprovada baseada realmente em vivências reais. Então, eu não sou apenas uma pessoa que veio fazer curso há 2, 3 anos e já fiz meu curso, tive meu 2 anos de experiência em atendimento e tô aqui dando curso para vocês. Não, eu tenho mais de 10 anos de experiência com unhas, né? Comecei com as unhas tradicionais e lá avancei para a parte de alongamento de gel. Então, são 10 anos a mais, né, Aliás? Mais de 10 anos de experiência com unhas. Então, eu sei bem sobre tudo que eu tô falando, tá? Então, o foco ele é em técnicas de alta qualidade, aperfeiçoamento de atendimento e ferramentas estratégicas para construir essa carreira sólida e sustentável, porque, gente, hoje a gente sabe que tudo acontece tudo muito rápido, né? Avanço de tecnologia,
distribuição de informações, tudo mais, é tudo mais acessível, mais fácil pra gente como profissional que quer aprender. E as clientes também, elas estão cada vez mais exigentes, então não basta vocês focarem apenas numa técnica para aprender a atender em mesa. Então vocês têm que ir além, o conhecimento de vocês tem que ir além da técnica em mesa em si, né? Não é só entregar o resultado perfeito nas unhas, isso aí é o básico que a gente precisa oferecer para cliente, que é um resultado satisfatório. Mas vai muito mais além disso, porque é atendimento, é acolhimento, é a saúde, segurança, posicionamento, então tudo isso aí precisa ser levado em conta na hora de estudar sobre unhas e técnicas, enfim, tá bom? Mulherada chegando, bom dia, mulherada, lindas. A Cid, bom dia, Cid. A Cid foi uma participação muito especial na minha evolução profissional também como manicure. Ela fez parte desses meus últimos 2 anos aí no salão de beleza e eu tive muito a aprender e compartilhar lá naquela experiência com as meninas. Sou muito grata a isso também. E é isso, né, gente? A gente passa por experiências e sempre passam pessoas que vão agregar na nossa vida. E aí a gente tem que aprender tudo que tem que aprender, né? Se desenvolver, evoluir, porque o aprendizado ele deve ser constante. Estudando online, cursos presenciais, tudo mais que a gente investe, né? Aprendizado, mas a gente também tem que aprender em toda a nossa rotina, em todo o nosso ambiente diário, né? Rotina diária e tudo mais. É bem importante aprender o que realmente precisa, tirar proveito, né? Das coisas boas, das coisas ruins e tudo mais. A gente precisa estar sempre evoluindo, tá bom? Saudades, Cid. Cadê a Kelly? Cadê a Kelly? Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui, então. Ai, meu Deus, já me perdi aqui. Falei sobre o método. O que é o método, né? Ele engloba, então, todos os cursos que eu tô preparando pra vocês. E aí, hoje, a gente vai falar especificamente do zero bifinho, que é o que eu tô falando a semana toda. Na verdade, desde a semana passada, nas postagens e tudo mais. E a gente vai falar hoje sobre, então, especificamente do zero bifinho, que ontem a gente viu uma live ao vivo da técnica de como fazer a cutilagem, né? Então, o que é a técnica zero bifinho? O que a gente vai falar sobre essa técnica, né? Primeiro, o que é? A técnica zero bifinho, então, ela é o método de cutilagem tradicional, tá? A gente vai usar ferramentas tradicionais de espátula, de palito e o alicate tradicional, sem broca, sem tesourinha, não é manicure russa nem nada, é o método tradicional de cutilagem, tá? E a gente vai abordar movimentos precisos e estratégicos, porque pra gente fazer uma cutícula com segurança, a gente tem que ter consciência dos movimentos que a gente tá fazendo, tá? Então, eu digo que a gente vai aprender movimentos estratégicos e precisos para evitar esses temidos bifinhos. E aí, no nosso encontro, a gente vai, como eu falei, abordar temas, né, pertinentes a tudo isso. Então, a gente vai falar sobre a biossegurança, né, sobre o uso de proteção individual, que é luva, touca, jaleco. E não é só o falar que tem que usar, eu vou te explicar e vou fazer você entender e ter clareza o porquê é tão importante usar esses equipamentos de proteção, tanto para você como profissional, como para suas clientes, tá? Como eu falei, as clientes hoje em dia, elas estão muito mais ligadas em questão de segurança e saúde e estão muito mais exigentes. Então, vocês têm que estar atentas a isso e não podem ignorar isso de jeito nenhum. Além disso, a gente vai falar sobre esterilização e higienização dos materiais, o que precisa, quais equipamentos, qual a importância e o que isso pesa também diante a cliente. Elas estão de olho, ó, se tu estás fazendo a esterilização certinha. E eu sei disso porque não vejo profissionais, mas eu recebo clientes
que são atendidas e elas comentam que eu fui em tal dia e fui em tal lugar, às vezes ela até dá até às vezes o endereço do local que foi, e ela percebeu que o alicate não estava esterilizado. Como que ela percebe? Ela percebe no pacotinho, ela percebe no jeito que tu tira, ela sabe que o pacotinho muda de cor quando ele é esterilizável, esterilizado, né? Passou pelo processo corretamente, porque ele muda de cor. Então, elas estão muito ligadas. Então, não adianta você burlar, limpar com alquinho os instrumentos, botar no pacotinho, lacrar e abrir na frente dela, que isso não cola mais. Elas estão bem ligadas nessa questão de saúde, tá? Então, se tem alguém aqui que faz essa mágica para esconder da cliente que você não usa um esterilizador, uma autoclave, elas estão vendo. Elas estão vendo e ainda estão falando mal em outros estabelecimentos, que eu recebo esses feedbacks aí de outras pessoas, tá? De outras profissionais. Então, tem que estar de olho. Então, tudo isso eu vou explicar com mais detalhes, com mais clareza, tudo no curso. E também tem na apostila. E o básico, que é entender o básico da anatomia das unhas, né? A parte das unhas, os formatos, né, que a gente hoje trabalha, mais comuns, o que favorece, ou que não, o que desfavorece, né? Na questão de quebras, na questão de durabilidade, na questão de unhas de tamanhos mais práticos, né? Praticidade. E também os modelos, não os modelos que se chama. O tipo de unha, né? Uma unha mais ressecada, uma unha mais hidratada, o que isso vai interferir numa esmaltação. Então, tudo isso a gente vai entender também no curso com detalhes, tá bom? Além disso, né? Além disso, tudo que eu já falei, a gente vai conversar sobre vendas também. Como que a gente vai ter as primeiras modelos, cobrar, não cobrar, quanto cobrar nas modelos, até que a gente chegue no atendimento de cliente. Então, a gente vai ter um módulo gradativo, né, de cobrança. Então, a gente vai falar sobre vendas, mas a gente vai falar também sobre as modelos, né, para vocês começarem a praticar, para quem é realmente iniciante, né. Então, tudo que engloba vendas e de serviços e a modelo em si também, para fazer a prática para quem precisa. A gente vai conversar também, tá? Vou comentar sobre os aplicativos básicos que a gente usa. Porque antigamente, quando eu estava lá nos meus primeiros 5 anos aí de profissão, que não tinha tanto esse negócio de celular, e nem Facebook, nem nada, enfim. Era só dizer que tu fazia unha, dava um cartão, né, aquele cartão de visita, e aí o pessoal ia indicando, te mandava mensagem de SMS ainda tinha. E aí tá tudo certo, né? Era só aprender a fazer a unha e sair fazendo a unha. Hoje em dia a profissão mudou, né? Assim como tantas outras, que hoje exige conhecimento em inteligência artificial, aplicativo, rede social e tudo mais. E ainda tem que parar de ter a vergonha de aparecer na internet. Então, se já não bastasse tudo que a gente tem que se prontificar a estudar, a aprender, e a gente ainda tem que parar de ter a vergonha de estar na internet ainda, né? Mas essa parte já é um degrau a mais, assim. Mas, assim, tem os aplicativos básicos, né? Tem gente que tem domínio, tem gente que nem tanto, mas a gente vai falar sobre o WhatsApp, sobre o Canva, né? Sobre o Instagram, outros aplicativos que vão te auxiliar aí na edição de vídeos, né? Para fazer aí um videozinho pro Reels, para poder chamar um pouquinho de atenção de seguidoras novas. Enfim, então alguns aplicativos que podem auxiliar em todo esse processo, que, como eu falei, tem gente que tem mais facilidade, já sabe, tem outras pessoas que não, então a gente vai também falar sobre um pouquinho esses aplicativos que precisam da nossa atenção, a gente precisa aprender, tá? A gente vai falar sobre tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade, gente? Eu sempre falo
nas aulas, eu sempre mostro nos stories alguma coisa que eu tô fazendo por mim. E eu sempre vou indicar isso para vocês, que é de suma importância vocês terem um tempo de qualidade como profissional também. Não é trabalhar 10, 12 horas todos os dias, tem que se reservar o cuidado para si mesmo, tá? Então a gente vai falar sobre isso também no curso. Sobre administração de tempo, da agenda, sobre cuidar do seu corpo e da sua mente, né? A importância, o que pode acontecer se você negligenciar essa importância de cuidar do seu corpo e da sua mente, né? Então, eu já tive bastante dificuldade lá no meu início referente a isso. Foi um dos motivos que eu desisti muitas das vezes da unha, por causa de corpo, por causa de dor nas costas, dor aqui, problema ali. Então, eu só tinha na época a consciência de que tinha um problema e eu tinha que abrir mão desse problema. Ah, vou me livrar desse problema, vou desistir da unha. E quando eu decidi enfrentar a unha de 100%, né, empreender com as unhas 100%, eu mudei a visão de que se eu tô com um problema de dor nas costas, eu tenho que buscar a solução, não fugir do problema. Foi onde eu comecei a fazer um exercício físico. Então, é nessa onda, nessa vibe aí que é tão importante quanto aprender tudo que a gente precisa aprender para trabalhar para si mesma, é ter o tempo de qualidade, que engloba ali a parte de cuidar da saúde também, tá? Sua imagem pessoal também na apresentação de atendimento, na sua autoimagem, diz muito, porque é o nosso cartão de visitas. A gente lida com beleza, a gente lida com autoestima, então a gente precisa dar o mínimo de exemplo. Então a gente tem que cuidar também com a aparência, né? Como a gente se apresenta para cliente, né? Nossa autoimagem. Vou falar também sobre 5 pilares do sucesso que eu defendo, que eu tenho que falar até mostrar um pouquinho mais, mas são 5 pilares aí que grandes figuras bem-sucedidas defendem, que fazem parte de uma vida de sucesso, né? Cada um tem um ponto de vista de sucesso diferente e a gente vai falar sobre isso nos cursos também. Talvez seja aí algum assunto para uma live mais futura, tá? Então, vocês perceberam que vai além da técnica, né? O método Débora Santos, ele é além da técnica. Eu englobo outros assuntos pertinentes na nossa profissão. E vai ter a parte específica da técnica, que nesse caso que eu tô falando hoje, é a técnica do zero bifinho, que eu mostrei na aula ao vivo de ontem, tá? Então, a gente vai passar aí uma tarde inteira fazendo prática da técnica, trocando experiência, falando sobre esses assuntos, né? Tirando as dúvidas que você quiser trazer para mim. Então, vai ser uma tarde inteira aí de curso. A gente geralmente tem hora para começar, não tem hora para acabar, mas dá em média de 5, 6 horas de curso aí, entre coffee, treinamento de técnica, conversa e tudo mais. Já tá esfriando esse chazinho. Mas vamos lá. E além de curso, né, da aula em si, eu preparo tarefa para que vocês possam praticar em casa e depois a gente vai voltar a tirar as dúvidas, tá? Então, assim, tem a tarefinha que eu dou para vocês fazerem após o curso e aí vocês depois me retornam com a tarefa feita pra gente poder trocar ali uma ideia sobre a tarefa, que daí eu passo os detalhes no dia do curso, tá bom? Tem alguns bônus extras também, além de tudo isso que eu falei, né? Vai ter um grupo de alunas específicas do curso, né? Então, lá naquele grupo de alunas pode tirar dúvida, pode compartilhar. Se tiver uma dúvida, tiver uma aluna que já está mais avançada, que souber responder a sua dúvida, vai responder, indicação de produtos e tudo mais. Então, é para as alunas interagirem entre si. Eu estarei lá no grupo e também vou dar dando suporte, né? Caso não goste muito de falar no grupo, pode vir no privado comigo também, que não tem problema. Mas devido aos atendimentos e tudo mais, eu posso demorar um pouquinho mais para responder. E no grupo de alunas, talvez alguém possa sanar essa dúvida mais rápido, tá bom? E também, todo mês, a gente vai ter um encontro de conexão entre profissionais, tá? É um grupo que eu desenvolvi para
que a gente mantenha essa conexão com vocês e vocês interajam com as outras alunas, se conheçam, né? Não fique só no WhatsApp, mas que tenha essa troca pessoal, já aconteceu presencialmente. Vamos fazer algumas experiências online, enfim, mas vai ter uma vez no mês esse grupo, né, esse encontro de conexão, que eu chamo Conexão Profissão Manicure, independente da área, né, que atua ali, se é na técnica, se é manicure tradicional, se é um alongamento, se é só gel. Manicure, ela engloba todas essas nomenclaturas atuais aí que hoje em dia existem de nail designer, mas vai ser uma conexão para realmente se encontrarem ali todos as profissionais que estiverem disponíveis e quiserem ter essa troca para poder se conhecerem, se apresentarem, contar sua história, contar as suas dificuldades, né, comemorar alguma conquista, enfim, compartilhar, né, como a gente vai compartilhar de assuntos em comum, que é cuidados das unhas das clientes, atendimento e tudo mais, né, a gente faz essa troca aí, que é muito enriquecedor. Quem me acompanha um pouquinho mais de tempo sabe também que eu valorizo muito o poder de um network. E por que não criar um network só de manicures? Então, essa é a ideia e você vai poder fazer parte desse grupo de conexão também, tá bom? E hoje, como eu venho com uma live especial para apresentar esse curso Zero Bifim para vocês, claro que eu trouxe um presente especial e uma condição especial também, para vocês poderem já se organizarem para o mês de junho. A gente já tá finalzinho de maio, né? Semana que vem já damos início ao mês de junho e já se organizarem para o mês de junho começar com tudo aí para se atualizarem ou para dar o primeiro passo para começar. Tenho pego alunas e também conversado muito no privado com pessoas que cancelaram, né? Tipo, iniciaram, igual eu já iniciei, e depois por vários motivos pessoais, enfim, da vida, que teve que abrir mão do sonho de viver de unhas, né? De ter seu cantinho, de ter seus atendimentos, de ter seus clientes. Então, a vida acaba meio que dispersando a gente daquele objetivo, a gente às vezes abre mão. Então, é o se dar a nova chance, né? Eu me dei uma nova chance. Assim como eu já tive alunas que se deram uma nova chance e tem outras que estão começando agora. Então, é para todo mundo. Então, essa é uma grande oportunidade para você se dar uma nova chance, né? Se você algum dia pensou em fazer unhas e viver, né, disso, ou se de repente você precisa de um extra, né, começa também nos primeiros passos com manicure tradicional, igual eu já comecei na minha época há um tempo atrás. E quem quer começar do zero total, né, quer realmente dar o primeiro passo para iniciar uma carreira de sucesso, também é uma grande oportunidade agora no mês de junho já começar. E mês de junho, a gente já tá ali no metade do ano, né, gente? Metade do ano. E daqui pro dezembro, ó, vai passar em 2 pulos. Então, todo mundo sabe que a área de manicure, beleza em si, né? Manicure, principalmente final de ano, é o dia de fazer dinheiro. Então, vai dar um tempo muito bom para vocês praticarem e ficarem ó, tinindo, para que novembro, dezembro ali, ó, vocês já consigam encher a agenda e fazer bastante dinheiro, bastante atendimento para as festas de final de ano, formatura, Natal, Ano Novo, enfim, essas coisas todas aí que acontece no final do ano, que a gente fica bem louca de tanto trabalhar, aí vocês vão estar bem craques para atender todo mundo. Tá, vamos lá, presente, foco, presente e condição especial. Vamos lá, o presente. Mentoria online individual. Se você se matricular agora pro curso em junho, o que vai acontecer? A gente vai fazer o curso, vai fazer tudo que tem que fazer, você vai fazer as tarefas, e a gente vai agendar uma mentoria individual online pra gente conversar sobre dúvidas, qualquer tipo de dúvida sobre atendimento, sobre técnica, sobre precificação, sobre Instagram, sobre aplicativo. Então, assim, é uma mentoria focada
nas tuas necessidades, tá bom? Então, a gente vai ter um encontro online, só eu e você, com essa mentoria online, para tirar as suas dúvidas. Você vai fazer uma listinha lá do que tu precisa conversar e a gente vai tá lidando diretamente com todas essas suas necessidades que você tem. E, além dessa mentoria, para ver essas necessidades que você tem, a gente vai fazer uma análise de perfil do Instagram. Porque o perfil do Instagram, ele é, assim, o top 1 para quem trabalha com unhas para poder divulgar o seu trabalho, né? Então, vai ser uma análise de perfil do Instagram. Então, tem gente que já tem um perfil de Instagram aberto, que já trabalha, e tem gente que vai abrir do zero. Então, eu vou ver a necessidade, qual que é a sua necessidade do Instagram ali que você tem, se é uma página nova, antiga e tal. Vou fazer uma análise, eu vou fazer umas pontuações de sugestões, enfim, e aí a gente vai conversar sobre para poder dar uma melhorada, um upgrade nesse perfil profissional, ok? Então, são 2 presentes, a mentoria online para tirar todas as dúvidas de qualquer assunto ali pertinente à profissão, e essa análise de perfil que vai também te abrir um pouco a mente, né, a visão ali de um perfil mais profissional, que seja um pouquinho mais atrativo, né? E eu já te adianto que não adianta fazer um perfil só de foto de unha antes e depois. Isso aí já morreu, isso já é do passado, isso aí não atrai ninguém. No máximo, uma pessoa que quer te apoiar só pra estar ali de seguidor, porque antes e depois a gente, assim, quer mostrar resultado, beleza, faz parte, porém, se eu rolar o feed e tiver só antes e depois, só unha feita, sem uma legenda interessante, sei lá, sem qualquer outra coisa que eu vou comentar, né, vou direcionar isso na hora de fazer a análise, a mentoria, não vai adiantar de nada, tá? Porque hoje em dia a gente tem vários bancos de imagens na internet, o principal, Google e Pinterest. Por que que o teu perfil de Instagram vai ser mais um banco de dados de foto de unha de só resultado? Não faz sentido. Você tem que atrair a atenção de clientes, novas seguidoras, enfim. Então, não vai ser o antes e depois apenas rolando o teu perfil que vai ser atrativo para teus clientes quererem fazer unha contigo, tá? Então, detalhes sobre isso a gente vai ver nessa mentoria, nessa análise de perfil, que eu vou fazer essas orientações para vocês, tá bom? E tá bem rico, né? Tá bem rico de conteúdo, tá bem rico de presente, né? Cheio de bônus e tudo mais. E aí eu vou, então, trazer um último presente, que é uma condição especial para vocês fazerem a matrícula e a gente já se organizar para mês de junho, então, fazer esse curso aí. Qual que é o valor normal desse curso, tá? R$327 é o valor do curso prático, VIP, somente eu e você. Débora, mas eu posso fazer com uma outra amiga, de repente, vai dar um desconto? Sim. Por enquanto, não. Por enquanto, eu tô exclusivamente trabalhando com cursos VIP, tá? É só eu e uma aluna. Então, o valorzinho é R$327. E agora, hoje praticamente estou fazendo um lançamento, né? Estou fazendo essa apresentação toda com detalhes de tudo que aborda dentro da apostila, de como que funciona tudo isso, com mais presente para vocês. E de 327, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um desconto de R$100, tá? Então, ele vai sair por R$227 esse curso, tá bom? E, para melhorar um pouquinho mais ainda, além do desconto, eu vou fazer até 2 vezes sem juros no cartão, tá? Então, o que acontece? Essa condição especial, ela só vai valer por 24 horas. Então, a partir de agora, gente, agora tá 10h30 da manhã. Por 24 horas, valeria até amanhã às 10h30. Mas vamos deixar estendido até a meia-noite de amanhã, sexta-feira, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar essa condição especial valendo até amanhã, sexta-feira, meia-noite, assim, que daí a gente vai poder conversar, a gente vai tirar suas dúvidas referente ao curso e tudo mais. Então, vai ter esse tempo hábil aí pra gente fechar a agenda, fechar essa matrícula e já se organizar para o mês de junho, deixar tudo certinho. Então, a gente vai ter até sexta-feira, que é amanhã, meia-noite, para a gente acertar tudo, tá bom? Tirar dúvida e a gente já fazer a matrícula, já alinhar a data do curso e tudo mais.
E aí pode fazer até 2 vezes sem juros, tá bom? O que tá também incluso, que eu acho que eu não comentei, nessa questão do curso presencial, além de presentes, bônus, tarefas, é a apostila, tá? Impressa para vocês levarem para casa. Vai ter o certificado, vai ter um coffee pra gente fazer um intervalo, né? Um respiro, vai ter um presentinho para vocês ali na hora. Então, tudo são materiais impressos e tudo mais, nada digital. E vocês vão levar para casa, vão poder acompanhar na apostila tudo que precisarem para tirar as dúvidas ali na hora de estudar. Tá bom? Mulherada, agora tá com vocês. Se darem uma nova chance, de repente dar essa oportunidade, o primeiro passo de uma nova história, de uma fase da tua vida. De repente é uma nova chance de sair da CLT, né? Como eu já fiz, e eu tenho alunas também que estão no processo para fazer a transição, né? Fazer um rendinha extra ali, pegar toda a logística de como atender, como não atender, pegar ali a prática, para daí então evoluir e uma hora eu conseguir sair da CLT e viver para ela e para as clientes e administrar a agenda dela, ter o tempo dela, ter o tempo de ir no médico, ter o tempo com os filhos, a liberdade de agenda que a gente ama, né? Do mandar em si mesma, né? Digamos assim. Não é que você não vai trabalhar muito, você vai trabalhar bastante, mas aí vai estar nas tuas mãos, né? Empreender é isso. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente recebe. Quanto mais a gente se empenha e tudo mais, então o negócio rende, né? Às vezes a gente na CLT a gente faz uma hora extra e tem que brigar para receber um bônus lá, né? O valor da renda da hora extra. E às vezes eles nem querem pagar, às vezes eles querem dar em folga, daí quando tu pede uma folga ou tu dá um atestado eles reclamam. E assim segue a vida na reclamação e insatisfação na CLT e fica presa nisso aí. Então essa é uma chance, tá bom? Aguardo então para conversar com vocês no privado, tirar as dúvidas e vamos fechar essa agenda aí em junho para começar uma nova fase da tua vida profissional, tá bom? Agradeço pela atenção de todas que passaram por aqui e estou ansiosa para conversar com vocês no privado e tirar as dúvidas e aí em junho então a gente dá esse grande passo juntas, ok? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê. Beijo.